Grande entrevista com a apresentação de Susana Alves. Muito boa tarde. Hoje o tema da grande entrevista é a dislexia, uma perturbação da aprendizagem específica da leitura. Para abordarmos o tema de hoje, convidamos a psicóloga educacional Paula Teles. Muito boa tarde. O que é a dislexia? A dislexia é uma perturbação do desenvolvimento que é de origem genética e por isso vitalícia, causada por um déficit no desenvolvimento da consciência fonológica, nos processos de funcionamento dos sons da linguagem oral. Quer dizer, como consequência, as crianças têm dificuldade em aprender a ler, em descodificar as palavras, são muito lentas no seu processamento e depois têm dificuldades de compreensão da matéria escrita. Qual é o principal problema de aprendizagem numa criança disléxica? O principal, quer dizer, numa criança disléxica depende do grau de severidade, mas nos casos mais severos podem-se iniciar logo dificuldades a nível da linguagem falada. A criança tem dificuldade, tem uma linguagem tardia, dificuldade em pronunciar alguns sons da fala. É aquelas crianças que têm uma linguagem trapalhona, alguns pais dizem são espanholados e até às vezes até acham graça, quer dizer, porque de facto as crianças podem dizer coisas engraçadas, mas que essa graça que se não for atempadamente corrigida e se a criança não for ajudada a corrigir os seus erros, pode se tornar uma desgraça na medida em que dificulta muito a aprendizagem da leitura e da escrita. E sendo a leitura a chave de acesso a todos os outros saberes, que ele não consegue ler bem, com correção e com velocidade, com fluência necessária para poder compreender a matéria escrita, vai ter insucesso escolar massivo em todas as outras áreas de aprendizagem. Foi-lhe diagnosticada dislexia em criança. O que foi mais difícil na sua infância? Eu não tive propriamente o diagnóstico de dislexia, porque quando eu era pequenita não havia este conhecimento sobre dislexia. O que foi mais difícil, com alguma dificuldade, foi mesmo a ortografia. Eu dava erros, e a minha professora dizia, dava erros ortográficos. Tínhamos, felizmente, leitura todos os dias na sala de aula, ditados também todos os dias e perguntas de interpretação. Nos ditados, eu tinha sempre erros, que embora a minha professora mandasse sublinhar as palavras que nós devíamos escrever em casa, e eu fazia, podiam não dar erros nessas palavras, mas dava-me outras que eu não sabia escrever. E a informação que me era dada era que eu era distraída e brincalhona. E eu interrogava-me o porquê do facto de eu ser distraída e brincalhona, que era uma realidade, era um facto que eu tinha consciência que era só se repercutir negativamente na ortografia. Porque a nível da matemática e todas as áreas eu sempre fui das melhores alunas da turma. A discriminação perante estas crianças existe nas escolas? Infelizmente, passado tantos anos ainda existe. Há muitos professores e muitos pais e muitos colegas e muitas pessoas que pensam que a dislexia está relacionada com a inteligência, mas a dislexia é independente da inteligência. As crianças, as pessoas portadoras de dislexia, há pessoas muito inteligentes, e podemos citar vários casos, como Einstein, Bill Gates, Steve Jobs, até escritoras como a Agatha Christie, que são disléxicas. Algumas, portanto, são muito inteligentes e escrevem bem, dão a erros e têm mais dificuldade depois a falar e escrever, mas outras têm uma inteligência média e outras, podem ter menos competências. É independente, não há qualquer relação entre inteligência e dislexia. E este dito é muito importante que termine. Era isto que eu gostava de deixar muito acentuado nesta entrevista, é que ser disléxico não é ser menos inteligente. É uma dificuldade específica apenas localizada na área da descodificação das letras. Porque aprender a ler é muito difícil. A linguagem oral, a linguagem falada, já existe há cerca de 100 milhões de anos que o homem fala.
e, portanto, aprende-se naturalmente a falar. A linguagem escrita é muito recente na história da humanidade. Por uma invenção do homem há cerca de 4.000 anos é que surgiram as primeiras escritas fonéticas. Ao serem inventados os alfabetos, em vez de ter sido, como eu costumo dizer, para cada som da fala, desenhado apenas um único caractere, uma única letra, isso não aconteceu. Por exemplo, eu posso escrevê-lo com S, com 2 S, com C com cedilha, sem cedilha, sem cedilha e ainda com X. E para a maior parte destes casos não há regras específicas. Por isso aprender a ler é muito difícil devido às irregularidades que existem nas correspondências entre os sons e as letras. E como os disléxicos têm dificuldade em discriminar os sons, porque têm um déficit da consciência fonológica e depois têm dificuldade não só em os discriminar, mas também em memorizar as letras que foram inventadas com todas as suas irregularidades. Ora, isto faz com que o aprender a ler seja efetivamente penoso. E nas escolas, em vez de serem ensinados que esta letra, a letra E, chama-se E, mas a letra E tem 5 sons possíveis. Pode ser E como em égua, pode ser I como em jipe, pode ser I como em etapa, pode ser I como em veado, pode ser E como em empada. Portanto, a letra E tem 5 correspondências fonológicas, 5 sons, e é assim que devem ser ensinadas as letras e os respectivos sons. Depois devem ser ensinados logo as crianças a juntar a letra às consoantes. Logo que se ensina a consoante P, chama-se P, o som é P, e depois ensina logo P. Pá, pé, pi, pó, pum, pum, pó, pi, pé, pá. Para a criança aprender a juntar, a unir o som da consoante P com os diferentes vogais. E é este o caminho. Na sequência do que disse há pouco acerca da inteligência, há quem considere que a dislexia está associada a uma inteligência acima da média. Concorda com esta afirmação? Não direi que é uma inteligência acima da média. Como eu disse, há pessoas que são disléxicas e têm uma inteligência acima da média, outras têm uma inteligência de nível médio. Estão dentro da média. É independente. Sendo independente, quer dizer que existem todas as condições possíveis acima da média, dentro da média, um bocadinho mais abaixo. Só que quando há um déficit cognitivo, quando as crianças não têm, as crianças, os adultos, não têm inteligência suficiente, portanto é uma inteligência muito abaixo da média, o diagnóstico não é de dislexia, mas é um diagnóstico de déficit cognitivo generalizado. E a dislexia é um déficit específico, apenas e só relacionado com dificuldade de descodificar a linguagem escrita. De que forma pode ser identificada dislexia numa criança? Quais são os sinais? Existem vários sinais de alerta que podem começar a ser logo identificados na primeira infância. As crianças logo no jardim de infância, as crianças podem ver se têm uma linguagem bebé persistente, usam frases curtas e mal pronunciadas, têm, por exemplo, dificuldade em aprender os nomes das cores, os nomes das pessoas e dos objetos, em memorizar as cantilenas e as lengalengas. Também têm dificuldade em memorizar o nome dos meses do ano e das estações. Têm dificuldade até em memorizar as letras dos seus próprios do seu próprio nome e em se recordar dos nomes das letras. Estes são sinais que podem ser vistos logo no jardim de infância. Por isso é que o programa feito pelo Ministério da Educação já há vários anos, desde 2010, que tem um programa específico para o pré-escolar. Esse programa é exatamente um programa de desenvolvimento da consciência fonológica, da consciência dos sons das palavras, para que as crianças possam ter sucesso na aprendizagem da leitura, porque a consciência fonológica é, de
facto a competência que tem maior correlação, maior associação com o sucesso na aprendizagem da leitura. E, infelizmente, esse programa que existe e está legislado, são orientações que existem para o pré-escolar, na maior parte das escolas não são postos em práticas. E não são porque, efetivamente, esta nova ciência da leitura é uma coisa relativamente recente. É uma ciência que tem os contributos dos conhecimentos da genética, da psicolinguística, da psicologia, e sendo muito recente, ainda as escolas superiores que formam os educadores de infância agora já estão a começar, felizmente, a dar formação aos educadores nesta área, porque é de facto uma área com alguma dificuldade. E como não fazia parte do currículo, quer dos educadores de infância, quer das professoras, as pessoas não sabendo têm dificuldade em aderir a um programa para o qual não se sentem preparadas. Considera então que os educadores e professores das escolas ainda têm dificuldade em identificar a dislexia numa criança? Portanto, eu assim, considero que sim. Todos os dias eu tenho essa experiência na clínica. Portanto, isto eu falei no jardim de infância, mas no primeiro ano de escolaridade, as dificuldades são logo evidentes. Quando uma criança aprende as vogais, algumas crianças, nos casos mais graves, começam a ter dificuldade em aprender as vogais, pois têm dificuldade em juntar as consoantes com a leitura de duas vogais, ler os ditongos. A dificuldade na leitura dos ditongos é logo um sinal de alerta para que se façam mais exercícios sobre esse tema. Não vamos dizer aí que não vamos já correr a procurar ajuda, mas devemos estar alerta. Os pais e os professores devem estar alerta, devem começar a fazer muitos exercícios de treino, de aprendizagem dos ditongos, porque na língua portuguesa há muitas palavras com ditongos. Se a criança não conseguir ler não conseguir ler porque é difícil, não conseguir ler não conseguir ler como é que depois vai ler as palavras do, ou palavras de, vai ter dificuldades nessas palavras. Portanto, a leitura, a aprendizagem dos ditongos é logo um sinal de alerta e não se deve passar à frente sem sedimentar bem este conhecimento. Tem de fazer muitos exercícios que têm de ser feitos. Depois começam a ter dificuldades. Se não conseguem ler sílabas com ditongos, não vão conseguir ler palavras que contenham esses ditongos. Se eu não souber ler a palavra eu depois não sei ler a palavra cantou, porque não sei ler o U. Se eu não conseguir ler o ditongo em, não sei ler depois a palavra mãe, e assim sucessivamente. Portanto, depois o ensino da leitura tem de ser feito passo a passo. A criança tem de treinar às vezes suficiente até antes de passar para um conteúdo seguinte, porque senão depois ela vai tropeçar em várias palavras, em várias sílabas de palavras, começa o insucesso e começa o sofrimento. E este sofrimento, as crianças são as primeiras a experimentá-lo, porque estão na sala de aula, sentem que a sua colega do lado já lê muito bem e que ela está ali e não consegue fazer. Depois surgem as queixas dos professores. Ela não quer fazer as coisas, demora muito tempo. O que faz, quer dizer, se uma criança não sabe fazer um exercício, ela vai demorar muito mais tempo a fazê-lo e precisa de ajuda. Não quer fazer, não é não querer, não consegue. Se nós não soubermos nadar, naturalmente nos recusamos a mergulhar no meio do mar. É uma boia. É o que acontece às crianças. Depois gera-se um sofrimento muito grande, porque esta dislexia é uma incapacidade invisível. Dado que não tem qualquer relação com a inteligência, as crianças, antes de iniciarem a aprendizagem da leitura e da escrita, eram crianças alegres, felizes, que sabiam fazer tudo, que resolviam sem dificuldades a maioria das tarefas que deram apresentar e que elas tinham. Quando chegam à escola, esta incapacidade invisível, quer dizer, é uma surpresa para elas próprias, para os pais e para os professores, porque com muita frequência
esta dificuldade está associada a problemas de concentração da atenção, de déficit de atenção. E então as crianças depois não se concentram. E isso é mais um handicap, é uma dificuldade acrescida para esta aprendizagem. Qual deve ser a atitude dos pais perante um filho disléxico? Os pais, quando têm um filho... Se os pais pensarem, ou um ou outro dos progenitores ou alguém da família, refletirem sobre isso, veem que alguém teve dificuldades semelhantes. Também não era lá muito bom na ler, também não era muito bom escrever, também dava erros. E, portanto, ao sentirem que têm ali um filho com as mesmas dificuldades, devem ir ter com a professora, porque às vezes a professora tem muitos alunos dentro da sala de aula e não consegue estar atenta ao trabalho tão individual de cada criança, e isso às vezes é difícil. Depois devem falar com o professor e fazer exercícios, mais exercícios sobre esse tema. E acima de tudo não querer passar para a frente. Se a criança não aprende o que, não pode aprender palavras com o tu e com o de, porque senão não os consegue ler. Não aprende os ditongos, não pode ir para a frente sem os ter memorizado. Portanto, a atitude dos pais é estarem alerta, irem falar com a senhora professora, mostrar, saberem os cadernos, ver os cadernos que fazem na sala, quando se apercebe das dificuldades que têm em casa, das dificuldades que têm no sentido, e falarem com a professora para que, de facto, ela lhe desenvie um trabalho mais específico, de mais exercícios sobre esse tema, até as crianças melhorarem essas competências para poderem acompanhar a sala de aula. Infelizmente, há muitas crianças, como na atual legislação, as crianças não ficam retidas no primeiro ano, seguem com não ficam retidas, quer dizer, não deixam de estar com o grupo, mas isto não significa que as crianças tenham aprendido os conteúdos do primeiro ano. E, portanto, isto leva a um grande engano, porque os pais, ao sentirem que as suas filhas vão com a professora, pensam-se que passou, acompanhou o grupo, não é sinónimo de ter adquirido todos os conhecimentos. E, portanto, precisam de estar alerta para isso, porque o que acontece é que se as crianças que transitaram com o grupo está suposto, ou pensam os pais e o professor, em adotar um livro do segundo ano, que já tem textos para as crianças ler. As crianças vão para o segundo ano sem saber ler. E então a adoção não pode ter um livro de leitura igual aos livros do segundo ano, porque se eles não sabem ler, não faz sentido. Se eu não souber, de facto, chinês, não podem dar um livro em chinês para eu ler, um conteúdo em chinês para eu ler. E é isso que infelizmente acontece muitas vezes. E o que é que acontece depois? Esse insucesso na leitura e na escrita é uma bola de neve que vai aumentando também, causando um sofrimento imenso para as crianças, para os pais, para os professores. E quanto mais ele aumenta, mais difícil é de superar as dificuldades. Como em todas as perturbações, que se nós tivermos um problema, seja ele oncológico, seja de obesidade, seja aquilo que for, é importante pensar na prevenção. E como alguns doutores dizem, alguns autores referem, a cura da dislexia está na prevenção. Quando há pais que têm, de facto, já tiveram dificuldades, quando veem crianças que têm sinais de risco, porque tiveram pais com essas dificuldades, porque tiveram uma linguagem oral tardia e trapalhona, então devem estar alerta. Logo, há uma série de estratégias que desde pequeninos podem utilizar, ler livros, ensinar-lhes o gosto pela leitura, não com as crianças ainda a ler, mas contar-lhes muitas histórias, ler, ter o hábito da leitura recreativa diária, um livrinho de mesa de cabeceira que as crianças, pequeninas, 2 anos, que os pais leiam todos os dias uma história, isso vai desenvolver o gosto pela leitura, vai despertá-las para esse gosto. Ouvir cantilengas com os nomes das letras e lenga-lengas, isso é um ótimo auxiliar. A Paula é autora de um método de aprendizagem para crianças disléxicas. Em que consiste esse método? Existem vários estudos e toda a sociedade científica é unânime
no modo como o cérebro funciona para aprender a leitura. Há zonas do cérebro que são ativadas para a leitura. E então, as sociedades científicas dão uma série de orientações para os tipos de método, para uma maneira, para a metodologia que deve ser adotada para ensinar as crianças a ler. Não só para as crianças com dislexia, para estas é imprescindível, mas para todas as crianças. A criança, para aprender a ler, tem de saber que a linguagem é formada por palavras, as palavras por sílabas e as sílabas por fonemas, que são os sons. Ora, para a criança, esse método é um método fonomímico. Fono, que é um som, significa fonema, mímico é um gesto. Portanto, eu criei uma lenga-lenga e uma cantilena para fazer a iniciação de todas as letras, de todos os sons do alfabeto. E depois, como de facto eu falei há pouquinho nas imensas irregularidades nas correspondências entre os sons da fala e as letras do alfabeto e vice-versa, eu criei alguns sinais, alguma maneira diferente de escrever as letras para ajudar as crianças a descodificar. As crianças, por exemplo, o E, quando é um E forte, está tudo vermelho. Nos livros está escrito assim. Quando o E é fraco, só tem um contorno vermelho, a parte interior é branca. Quando é E, eu digo que ele está constipado, portanto está com dores de garganta. O E aparece escrito a cor laranja. Quando o E tem o som E, eu ponho por cima da letra E, tem duas bolinhas vermelhas, que são os dois orifícios do nariz, para lembrar que esse som é um som nasal, vai pelo nariz. E às vezes o E também é mentiroso. Por exemplo, a palavra viado, nós pronunciamos viado, mas escreve-se veado. Então esse E que é mentiroso, por debaixo tem um sinalzinho que é o nariz do Pinóquio. E este tipo de critério é seguido para as diferentes representações fonológicas de cada uma das letras. E depois o livro tem vários, além deste critério, tem um livro com as cantilenas, os cadernos, são os cartões fonomímicos, tem as cantilenas do abecedário, que as crianças têm uns cartões para iniciar cada uma das letras, como eu disse, por exemplo, o pelicano pateta pedala na bicicleta, e está o desenho do pelicano, está a cantilena e está o gesto do pelicano a pedalar na bicicleta. E a criança aprende logo pá, pé, pipo, pé, pá. Isto é para iniciar as letras e as sílabas. Depois tem um livro só com todas as sílabas do português, que é um livro azul, que é o abecedário e silabário. Com esse livro, as crianças devem estudar aí cada uma das sílabas do português, da língua do português europeu. Então, todas as línguas, todas as sílabas. Quando a criança souber ler essas sílabas, ela tem capacidade de ler todas as palavras da língua portuguesa. Depois temos tipo uma coisa um bocadinho mais difícil, que é ler palavras. Então, tem um livro que tem uma série de palavras isoladas para a criança treinar a descodificação com palavras. E depois com textos. Portanto, há aqui uma hierarquia de dificuldade desde os sons, a discriminação dos sons, depois das sílabas, depois das palavras, do texto e, finalmente, escrever, que é um caderno de caligrafia que ajuda as crianças a escrever com uma caligrafia bem desenhada, com 3 passos. Há 2 linhas centrais para o corpo da letra, uma linha superior para as letras que têm o pescoço alto, uma letra inferior, uma linha inferior para as letras que têm o pescoço comprido. E isso são, de facto, auxiliares que permitem à criança aprender a desenhar a letra. E há um livro, que é o Parque dos Fonemas, que é especialmente destinado, tem um livro anexo com as letras em relevo, onde a criança pode passar com o dedinho por cima e sentir o relevo das letras. E depois tem um CD com as cantilenas de todas as letras do alfabeto. Este livro, Parque dos Fonemas, é o que tem no programa que corresponde às metas, às orientações curriculares do pré-escolar.
portanto, é uma espécie de livre jogo que qualquer mãe, qualquer pai pode fazer em casa quando a criança tiver 5 anos. E isso vai-lhes dar uma excelente preparação, porque aprendem os sons, porque aprendem a desenhar as letras, a perceber que os sons, que as letras foram desenhos que foram inventados para representar os sons da fala. Isso é isto tudo que tem de ser ensinado às crianças. Uma criança, tem havido há anos, houve uma proliferação de métodos globais. Isto é, que a criança apresentavam à criança frases inteiras para a criança memorizar. Esse método de 28 palavras ou métodos globais é exatamente o inverso do processo em que o cérebro tem para aprender a ler. O cérebro, uma criança, tal como uma criança quando começa a falar, não acorda um dia e não diz olá, mamãe, estás boa? Também uma criança, para aprender a ler, não pode ser posta por uma frase inteira, porque a criança tinha que memorizar os desenhos todos que estão nessa palavra. Era como se nós tivéssemos que aprender caracteres chineses, com toda a minúcia. Portanto, infelizmente, a utilização destes métodos verifica-se quando as crianças não conseguem aprender os métodos normais que as professoras utilizam, ocorre a alguns professores a utilizar estes métodos de ensino global, as 28 palavras ou 8 métodos. É exatamente o pior que podiam fazer às crianças, porque o cérebro não funciona assim. E todos os pais que me ouvirem, se quiserem, podem mandar um e-mail paula.delas@metcabo.pt ou ver na internet Clínica de Dislexia Doutora Paula Teles, que eu terei muito gosto em vos mandar artigos para vos esclarecer sobre este tema que é de facto ainda hoje de difícil acesso a muitos pais. Portanto, eu tenho muito gosto em se me contatarem, de mandar artigos sobre o tema para poderem ajudar os vossos filhos, vos ensinar, vos ajudar. Porque eu sei o que é ser disléxica, sei a dificuldade e tenho dedicado toda uma vida de estudo e de trabalho nesta área. E todos os dias tenho uma clínica, somos 5 psicólogas que trabalhamos com crianças que nos vêm de todo, direi de todo o mundo, porque eu tenho crianças de Angola, de Moçambique, de Bruxelas, de todo o país, de Portugal inteiro, da Madeira, de Cabo Verde, do Brasil. E este método, formalmente pelos resultados positivos que tem tido, foi apresentado, eu fui convidada pela Unesco para o apresentar no 2º Fórum Mundial de Dislexia, que aconteceu no Brasil, em Belo Horizonte, e está a ser adaptada à língua brasileira. Em outubro eu estive em Angola para, de facto, ensinar os professores de lá a utilizarem este método e estes materiais com as crianças angolanas. E em Moçambique há muitas escolas a utilizá-lo. E em Cabo Verde também, já me estava a esquecer, que Cabo Verde, portanto, e no Brasil está a ser adaptado, portanto, nos países de língua portuguesa, este método está a contribuir para o sucesso de muitas crianças que não o tinham de outra maneira. Isso para mim é uma grande felicidade, porque ajudar as crianças com dislexia tem sido aquilo a que eu tenho dedicado toda uma vida. Há pouco acabou por abordar de algum modo a questão que lhe coloco agora. O ensino em Portugal está devidamente preparado para ensinar crianças disléxicas? Não está aqui em Portugal, nem infelizmente na maioria dos países também não há. Esta ciência é uma ciência, a nova ciência da leitura é emergente. Os novos conhecimentos ainda não chegam. Há sempre uma discrepância entre investigação científica, o conhecimento científico e a sua transmissão para as práticas pedagógicas. Há professores excelentes que conseguem, de facto, ter turmas que aprendem a ler com fluência necessária e seguem os programas curriculares e conseguem. Mas nos últimos anos houve, de certa maneira, a adoção de atitudes pedagógicas de facilitismo. Os professores foram acompanhando
apanharam a leva dos pais de que temos de ser bonzinhos para as crianças têm de irem para a escola só para serem felizes. As crianças, para serem felizes, têm de ter consciência, têm de saber, têm de aprender aquilo que da sua fase etária, porque o universo é impossível. A felicidade depende muito da nossa realização como pessoas, e essa realização passa por saber das competências adequadas a cada idade. E quando na escola, muitos professores, pensando certamente que estão a fazer muito bem, são um bocadinho benevolentes nas notas que atribuem e não valorizam como era valorizado no meu tempo, quando eu era professora. Uma criança que não sabia, eu falava com os pais, fazia-lhe mais exercícios e dizia: temos de ser, temos de conseguir, vamos trabalhar. Agora é coitadinha, é lá de lá chegar, cada um tem o seu ritmo. Até se as crianças tiverem um ritmo devagarinho e parado, não vamos procurar acelerar esse ritmo, não vamos dar-lhe meios para que a criança vença essas dificuldades. Esta é a interrogação que se me põe. E infelizmente nos últimos anos a culpa não tem sido dos professores, tem sido de facto toda esta postura social de facilitismo. Não trabalhamos para a excelência. E isto não é só como os professores, mas é toda a sociedade. A perspectiva de facilitismo e da criança ser o centro das atenções e de se lhe dar tudo sem se exigir nada em troca, sem se exigir o cumprimento das suas responsabilidades, só estamos a prejudicá-los. O não é o principal segurador da personalidade da criança. Se uma criança nunca tiver tido um não e aceitar esse não e conseguir arranjar estratégias compensatórias e perceber, a criança vai ter muitos dissabores na sua vida futura, porque ela não vai ter os pais sempre os pais e os professores sempre à sua beira para satisfazer os seus gostos e as suas necessidades. A criança tem de facto ser ajudada a vencer as dificuldades de uma maneira construtiva e de ganhar capacidade de resiliência. Muito obrigada, doutora Paula Teles, por aceitar o convite da RVS para falar acerca da dislexia. Muito obrigada, o prazer foi meu e um prazer muito especial por pensar que, de qualquer maneira, alguém que me deixa possa ficar alerta e ajudar os seus filhos, os seus educandos e os seus alunos. O prazer é meu por este motivo mesmo. O tema de hoje da grande entrevista foi a dislexia. Tenha uma muito boa tarde.